todo esse seu conhecimento aí para nós. E falar que síndrome de ilícito moral é um tema sempre muito bem-vindo, principalmente na fase que nós estamos. Eu acho que todos têm observado quantos pacientes oncológicos chegam ao pronto-socorro. Nossa, é assustador, assim, de ver o momento que esses pacientes chegam, né? Então, assim, a síndrome de ilícito moral faz parte desse quadro clínico aí. Então, Sareta, eu agradeço muitíssimo, e é sempre um tema muito bem-vindo, e fica aberta a palavra a você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, doutor. Eu queria primeiro agradecer à senhora e ao doutor Pedro pelo convite, né? O curso acho que foi uma das coisas mais legais aí que aconteceram nos últimos anos no PS e tomara que continue por muito tempo. A senhora falou bem, acho que a gente tem visto cada vez mais paciente oncológico chegando, apesar da Santa Casa não ser um hospital oncológico, tipo o ICESP, o IBCC, o AC Camargo, mas acho que o N de pacientes é gigantesco. Eu vou mostrar mais para frente. A síndrome de ilícito tumoral é a emergência clínica mais comum nos pacientes oncológicos, né? Então é uma coisa que é muito frequente, mas é muito subdiagnosticada. A gente vê toda hora neutropenia febril, que é menos frequente que ilícito tumoral. E por que a gente não diagnostica? Eu acho que porque a gente não pensa, né? Então vou começar. Antes de começar, na verdade, eu até tinha falado na apresentação para o Paulinho uma curiosidade aí, uma dica literária. Eu li um desses vários livros que eu li esse ano, foi esse que chama O Imperador de Todos os Males, que é uma biografia do câncer, é escrita por esse cara que é um médico americano, e assim, é um livro espetacular. Acho que mesmo para quem não é médico, o livro é espetacular, para quem é médico, é um livro fundamental, e eu acho que se eu tivesse feito, se eu tivesse lido ele durante a faculdade, durante a residência clínica, talvez eu tivesse até feito oncologia, porque realmente é muito bacana, assim, você vê a história, né, tanto do diagnóstico dos primeiros casos na pré-história, a evolução do diagnóstico e do tratamento nesses vários milênios aí é muito bacana. Então fica essa dica aí para quem tiver mais ou menos interesse no assunto. Eu vou falar sobre várias coisas, eu falo meio rápido, eu me enrolo, nem eu às vezes entendo o que eu estou falando, então se qualquer um tiver dúvida, pode me interromper. Eu vou fazer uma introdução mais ou menos sobre o câncer e a doença renal aguda e crônica, eu vou falar o que é a síndrome de ilícito tumoral, quem desenvolve síndrome de ilícito tumoral, como é que a gente diagnostica, e não é tão simples, como é que a gente trata, também dentro do tratamento eu vou falar um pouquinho da profilaxia. A importância, não é uma aula de oncologia nem de doença renal crônica, né? Mas a importância desse tema, né, do paciente oncológico na nefrologia é uma importância crescente, assim. Até 20, 30 anos atrás ainda era uma área mais ou menos inexplorada, mas nos últimos 20, 30 anos teve um boom gigantesco de estudos sobre esse assunto, né, câncer e rim, e cada vez mais tem se falado. Eu até acredito que no futuro mais ou menos breve vai até ter uma residência extra de nefro-oncologia. É uma área que está crescendo muito, já tem curso pré-congresso na Sociedade Americana de Nefro-Oncologia, e é um tema muito grande. Assim, a gente vê nas grandes revistas sempre tem um setor de nefro-oncologia, nos grandes congressos, setor de nefro-oncologia. Por que é importante? Porque está aumentando um aumento de expectativa de vida na população geral, né? Nos países desenvolvidos já chegou há muito tempo, mas nos países em desenvolvimento está tendo cada vez uma expectativa de vida mais longa. Com esses pacientes com a chegando em idade mais avançada, com acúmulo de comorbidades, é muito frequente eles desenvolverem doença renal crônica e é muito frequente eles desenvolverem o câncer. E o câncer está relacionado com a doença renal crônica está relacionada com o câncer. Então, é um tema que está totalmente correlacionado e é fundamental a gente estudar. Então, uma coisa que a gente tem visto cada vez mais é que a doença renal crônica, ela causa um estado de imunodepressão. E a gente vê isso no pronto-socorro todo dia, praticamente, né? Todo dia chega um paciente que pode ser dialítico ou não, ou com uma infecção de catéter, ou com uma infecção urinária, ou com qualquer infecção, porque são pacientes imunodeprimidos, né? A doença renal crônica pelo ambiente urêmico, ela causa disfunção leucocitária, principalmente linfocitária, e então são pacientes imunodeprimidos. E a imunodepressão acaba prejudicando o combate da tua própria resposta a tanto agentes infecciosos, mas agentes oncológicos, né? Várias células que por algum motivo no processo de maturação natural acabaram perdendo alguma etapa do mecanismo normal e desenvolvem um ambiente oncológico, eles poderiam ser destruídos pela tua resposta imune, mas como você não tem doença, não tem uma resposta imune adequada por conta da doença renal crônica, você acaba desenvolvendo câncer.
E o contrário também é verdadeiro, né? O câncer, eu vou falar bastante sobre injúria renal aguda no câncer, mas o câncer está relacionado tanto com injúria renal aguda quanto com injúria renal crônica. Então é uma via de mão dupla. Esse é um slide meio clássico, assim, que mostra que tanto o paciente que tem doença renal crônica está relacionado, tem risco de desenvolver o carcinoma renal, quanto o paciente com carcinoma renal tem risco de desenvolver doença renal crônica. Tanto porque o paciente é geralmente o mesmo paciente, então é um paciente que tem obesidade, hipertensão, diabetes, que são fatores de risco para as duas doenças, quanto porque o paciente que tem a doença renal crônica, ele pode desenvolver a formação de cistos, e a gente chama isso de doença policística adquirida, que são um fator de risco, são uma lesão pré-neoplásica para o desenvolvimento do carcinoma renal, quanto um paciente que tem um carcinoma renal, que pode não ser necessariamente doente renal crônico, não ter aquelas comorbidades que eu falei, faz parte do tratamento do carcinoma renal você fazer uma nefrectomia, que pode ser parcial ou total. E aí acaba tendo uma sequela, uma doença renal crônica. Então são doenças que se conversam bastante e por isso que é fundamental essa aula. Uma outra coisa importante é que a gente tem visto o aumento da sobrevida, que aumenta o câncer, e o aumento da sobrevida do câncer, né? A gente tem visto cada vez mais o paciente oncológico conseguir diagnosticar preferencialmente mais precocemente a doença, começar a tratar e ter uma sobrevida maior, que pode ser com cura ou não, mas ter uma sobrevida cada vez maior. Só que uma coisa importante é que tanto a injúria renal aguda quanto a doença renal crônica acabam prejudicando e muito o tratamento do câncer. O Paulinho pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas vários quimioterápicos, várias terapias que não quimioterápicas, elas acabam sendo ou contraindicadas ou você acaba tendo que fazer uma subdose da determinada terapia nos pacientes que têm tanto injúria renal aguda quanto doença renal crônica. Então, isso é mais uma coisa importante da gente lembrar, realmente é uma interação muito importante. Agora eu vou falar especificamente da injúria renal aguda, que é o primeiro conceito, antes de entrar propriamente na síndrome de Listo tumoral, é que a injúria renal aguda no paciente oncológico ela é uma caixinha de surpresas, pode sair qualquer coisa dali. Não é uma coisa simples de diagnosticar. Não é todo mundo é síndrome de Listo tumoral. São várias e várias causas e a gente tem que encarar esse paciente oncológico desse olhar bem crítico e saber que é um paciente que é grave, geralmente é mais idoso, que tem doenças específicas que acometem o paciente oncológico. E se eu não lembrar delas, eu não vou diagnosticar. Então, as principais causas de injúria renal aguda no paciente oncológico, a principal causa é a sepse. É a principal causa no paciente hepatopata, é a principal causa no paciente transplantado, é a principal causa de IRA no mundo e também é a principal causa de IRA no paciente oncológico. Então, é fundamental fazer essa investigação. Eu já falei antes, o paciente com câncer é imunodeprimido, frequentemente ele infecta e pode causar injúria renal aguda, principalmente por um mecanismo de necrose tubular aguda. Mas não é só sepse, né? E aí as principais outras causas que eu vou passar meio rápido para poder me dedicar mais para a síndrome de Listo tumoral, mas uma coisa fundamental é a gente lembrar que esse paciente oncológico várias vezes está tratando essa neoplasia dele. E esse tratamento pode ser nefrotóxico. A gente lembra muito de alguns quimioterápicos, eu vou mostrar mais para frente uma tabela, mas tanto quimioterápicos quanto tratamentos mais modernos, por exemplo, inibidores de checkpoint, imunoterapia, acometem o rim e podem resultar em injúria renal aguda. É fundamental também esses pacientes a gente descartar a obstrução, né? Eu vou falar mais para frente, mostrar um slide de uma obstrução. A gente sempre lembra de obstrução da via urinária em pacientes que têm ou tumor ginecológico, por exemplo, ovário, câncer de colo de útero, tumor do trato gastrointestinal, tumores de próstata. E é realmente as causas mais importantes, né? Porque estão mais intimamente relacionadas tanto com o rim quanto a via urinária. Mas na verdade, qualquer câncer que pode ter um acometimento metastático, ele pode acabar obstruindo a via urinária. Então, IRA no paciente oncológico é igual a avaliar a possibilidade de obstrução do trato geniturinário. E aí uma coisa importante, eu não vou poder mais falar muito sobre obstrução de via urinária, mas a gente às vezes tem umas brigas gigantescas com os urologistas de o paciente ter uma injúria renal aguda, mas ainda está urinando e eles acharem que não é obstrutivo porque o paciente ainda está urinando. E isso é uma coisa que, na verdade, não é rara, na verdade é super comum. Ele pode ter uma obstrução ou num rim, um rim e no outro rim não está obstruído, e isso resulta numa injúria renal aguda, ou então ele pode ter uma obstrução parcial que resulta numa força contrária à taxa de filtração glomerular, mas que não é maior do que a taxa de filtração glomerular. Então ele pode resultar em injúria renal aguda, porque ela está anulando uma parte da taxa de filtração glomerular,
mas não está vencendo essa força. Então ele persiste tendo um débito urinário. Então a gente tem que pensar em obstrução de via urinária mesmo que o paciente se apresente urinando. Outra causa super comum é a hipercalcemia da malignidade. A hipercalcemia da malignidade está mais relacionada com cânceres epidermoides, né? Tem vários mecanismos possíveis para desenvolver a hipercalcemia, mas tem que lembrar que no rim ele acaba desenvolvendo um esquema, uma situação de poliúria, o paciente acaba desidratando por tendo uma redução do volume intravascular efetivo muito importante, e aí isso pode causar uma hipoperfusão renal, uma desidratação, uma ira que a gente chama de pré-renal. E além disso, a própria hipercalcemia ela causa vasoconstrição da arteríola aferente, então ela acaba causando também uma nefrite isquêmica. Então, pacientes com hipercalcemia muito frequentemente desenvolvem injúria renal aguda. E o mieloma também não vou falar muito porque é uma doença mega complexa e uma aula tinha que ser específica sobre isso, mas ele acomete o rim e pode causar tanto doença renal crônica quanto injúria renal aguda por vários mecanismos. Ele pode ter, na verdade, quimioterapia que pode causar a lesão, ele pode estar infectado, ele pode ter hipercalcemia, ele pode ter amiloidose, mas o mais comum é a formação de cilindros que acabam tendo uma mistura da imunoglobulina com a proteína de Tan-Horst para formar cilindros que obstruem o rim. E aí fazer uma nefropatia de cilindro que pode obstruir túbulo renal e causar injúria renal aguda. Então essas são as principais causas. Isso necessariamente a gente sempre vai ter que pensar em todo paciente oncológico com IRA. Mas, infelizmente, não são todas as causas, tem várias outras causas. Né? Tem que lembrar que esses pacientes, várias vezes, vão acabar precisando fazer uso de contraste iodado, tanto para fazer tomografia, cateterismo, tanto para procedimentos de diagnóstico quanto de tratamento, e isso pode desenvolver nefropatia do contraste. Esses pacientes, muito frequentemente, eles têm dor oncológica, né? O quadro clássico é pela lesão metastática do mieloma, pelas fraturas patológicas, etc. O paciente frequentemente usa anti-inflamatório, vai ter a ida por conta do uso anti-inflamatório. Esses pacientes, geralmente, eles ficam internados por longos períodos, acabam desenvolvendo infecções por germe multiresistente e várias vezes vão precisar usar antibióticos que são nefrotóxicos, né? Eu falei os mais comuns, que são os aminoglicosídeos, Anfobia e Avanco, mas tem vários outros antibióticos que são nefrotóxicos. É muito comum esses pacientes, pela própria quimioterapia, desenvolverem mucosite, que pode ser grave, o paciente ele acaba tendo uma redução da ingesta hídrica e acaba desidratando, e também lesões cutâneas extensas, por exemplo, na micose fungóide, o paciente acaba perdendo muita água pela lesão cutânea extensa e desidrato faz uma ira pré-renal também. Uma outra coisa que a gente não vê tanto, é mais ou menos raro, mas pode acontecer, é uma invasão do próprio parênquima renal pelo tumor. Não necessariamente uma obstrução da via excretora pelo tumor, mas uma invasão do tumor. E aí o exemplo mais clássico é o linfoma. Além disso, as coisas que não são comuns, a gente tem que pensar, paciente com tumor de hipófise pode desenvolver diabetes insípido central, desidratar, por conta disso fazer uma ira. Ele pode estar usando corticoide, por exemplo, desenvolver hiperglicemia. A hiperglicemia pode desidratar esse paciente e ele acaba desenvolvendo injúria renal aguda. É muito frequente que o paciente que faz uso de metotrexato, ou, por exemplo, a aciclovir, se tiver infecção viral, acabar precipitando tanto o metotrexato quanto o aciclovir em túbulo renal e resultar em injúria renal aguda. Eu vou mostrar mais para frente uma lista com alguns quimioterápicos, mas a gente tem usado cada vez mais quimioterápicos que cursam com uma síndrome de microangiopatia trombótica. É comum tanto então com o uso da gencitabina e também nos pacientes pós-transplante de medula óssea desenvolver essa microangiopatia trombótica que vai cursar com hipertensão, que pode ser super importante, com plaquetopenia, com anemia hemolítica microangiopática e com injúria renal aguda. E uma coisa que a gente tem visto também nos últimos 30, 40 anos mais recente é a nefropatia por radiação, né? Tanto o paciente que faz radioterapia principalmente de tumores ginecológicos ou do trato gastrointestinal, ou pacientes oncológicos de neoplasia oncohematológica que faz radiação de corpo inteiro e pode desenvolver nefropatia por radiação. Então eu trouxe umas fotos aí dessas causas principais. Isso aqui é um caso de micose fungoide, uma lesão toda eritematosa, mega extensa, o paciente perde muita água, desidrata e faz a ira. Aqui é um caso clássico aí de um tumor ginecológico, o paciente tem uma obstrução bizarra, você pode ver uma hidronefrose super importante, é uma obstrução clássica de via urinária. Só lembrando, então, novamente, ele pode estar urinando, porque o outro rim pode não estar obstruído. E uma outra coisa importante, não necessariamente ele precisa ter essa hidronefrose, né? Várias vezes a gente vê uma obstrução do próprio cálice renal pelo tumor, pode ser, por exemplo, um linfoma, alguma coisa que acometa o retroperitônio, e aí o rim ele não tem nem espaço para ter essa formação dessa hidronefrose.
Então, não ter hidronefrose, infelizmente, também não descarta uma obstrução de via urinária. Aqui é um exemplo que eu falei, né, da fibrose de retroperitônio, que é comum como uma cicatriz de vários tratamentos quimioterápicos e pode obstruir o rim, sem necessariamente ter uma hidronefrose importante. Uma causa que eu não tinha falado antes, mas a gente sempre lembra de vasculite em paciente com injúria renal aguda, com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, paciente geralmente idoso. E neoplasias são um fator de risco importante para o desenvolvimento das vasculites. As vasculites que acometem o rim são as vasculites de pequenos vasos, né? O clássico é a microangiopatia, a poliangiite microscópica, glomerulomatose de Wegener e Churg-Strauss. Então, essas vasculites podem estar relacionadas com neoplasias malignas e é mais uma causa de injúria renal aguda. Agora eu vou falar rapidinho dos principais quimioterápicos. Tem que lembrar que, na verdade, quase todos os quimioterápicos podem causar injúria renal aguda. E cada um tem mais ou menos um mecanismo de injúria específico. O mais comum é desenvolvimento de necrose tubular, mas pode ter desenvolvimento também de nefrite intersticial, pode ter desenvolvimento de microangiopatia trombótica, pode ter acometimento do glomérulo, então pode tanto desenvolver lesões mínimas quanto GESF. Então, vários quimioterápicos acometem o rim, cada um por um mecanismo diferente. E aí, assim, para deixar, o que a gente não pode esquecer são os derivados da platina, tanto cisplatina e fosfamida são os quimioterápicos que são mais nefrotóxicos. Então, essa é uma listinha grande aí, depois o pessoal grava a aula, tira uma foto, e é bom lembrar desses vários quimioterápicos que podem ter acometimento renal. Nem sempre é por necrose tubular, às vezes também é por nefrite intersticial. A gente sempre lembra de nefrite intersticial quando um paciente faz uma injúria renal aguda, pode ter eosinofilia, rash cutâneo, eosinofilúria, relacionado com o uso de antibiótico. Mas, assim, nos últimos anos a gente tem visto cada vez mais o desenvolvimento de nefrite intersticial aguda com o uso do omeprazol, que é uma coisa que a gente usa à torta e direito, nem sempre vê efeito adverso, mas pode desenvolver nefrite intersticial, e agora também os quimioterápicos. Nefropatia da radiação, só um slide, assim, uma curiosidade, é uma doença geralmente tardia, né? O paciente ele pode ter feito a radiação e não desenvolver nada naquele momento, e a nefropatia da radiação, que a gente chama de aguda, é que se desenvolve entre 6 e 12 meses. Então, só para vocês terem uma noção, o acometimento ele é sempre tardio, né? Ele acaba causando uma fibrose do parênquima renal, o paciente desenvolve uma doença renal crônica de uma evolução mais ou menos acelerada, com muita hipertensão e um desenvolvimento tardio. Uma coisa que a gente vê bastante no paciente oncológico, por vários motivos, tanto câncer hepático quanto câncer disseminado com acometimento peritoneal, é a ascite volumosa. E a ascite causa vários mecanismos para ter um acometimento renal, mas uma coisa muito importante é a síndrome compartimental abdominal. Ela aumenta muito a pressão intraabdominal e isso acaba causando uma hipoperfusão do parênquima renal. E aí é mais um mecanismo de desenvolvimento de injúria renal aguda. Não é uma causa de injúria renal aguda, né? Mas a gente tem que lembrar dessa tal de nefropatia membranosa, que é uma glomerulopatia que ela pode ser tanto primária quanto secundária. E as causas secundárias, a mais comum são os tumores sólidos. Mas eu vou só pincelar. A nefropatia membranosa é uma causa clássica de síndrome nefrótica, inclusive é a síndrome nefrótica mais nefrótica. É o paciente que desenvolve proteinúria de 20, 30 gramas em 24 horas. E aí ele vai desenvolver o sintoma da síndrome nefrótica, edema, hipovolemia, ascite, etc. Porém, na nefropatia membranosa, às vezes o paciente desenvolve uma proteinúria tão importante que às vezes ele faz uma hipoalbuminemia tão severa que acaba resultando numa redução do volume intravascular efetivo, uma hipoperfusão renal e aí desenvolve uma injúria renal aguda. Então, nefropatia membranosa tem que lembrar, pode ser primária, geralmente está relacionado com o anticorpo, que é o anti-PLA2R. Não vou falar muita coisa agora, eu acho que vai ter uma aula de glomerulopatia no PS. Mas pode ser secundária, e a secundária mais comum é nos tumores sólidos, e aí tumor sólido, o tratamento é tratar o tumor, e aí pode causar injúria renal aguda se for muito nefrótico. Acho que eu estou falando muita coisa e o tempo já está passando, então eu vou dar uma acelerada. Então, beleza, paciente oncológico que chega para a gente com injúria renal aguda é uma caixinha de surpresa, pode ter vários diagnósticos e necessariamente a gente vai necessitar fazer pelo menos 2 exames. E os exames mínimos vai ser um exame de imagem para avaliar se esse paciente tem uma sugestão de obstrução,
lembrando que ele pode ter um exame de imagem sem hidronefrose, mesmo assim está obstruído, e um exame de urina, para avaliar outras coisas que não são óbvias. Por exemplo, nefrite intersticial aguda, por exemplo, uma glomerulonefrite rapidamente progressiva por vasculite, por exemplo, uma nefrite intersticial aguda. Então, minimamente, a gente vai pedir isso. Agora, no paciente oncológico, a gente vai complementar. Vai complementar como? Se o paciente tiver mieloma, será que ele não tem um rim do mieloma? Eu vou complementar essa investigação inicial pedindo cálcio, pedindo dosagem de cadeias leves, eletroforese de proteínas séricas e urinárias. A gente vai avaliar se ele está tratando esse câncer, vai avaliar se está fazendo quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, qual que é a quimioterapia que ele está em uso e há quanto tempo ele fez uso dessa quimioterapia. Se tiver alguma sugestão de vasculite, o paciente tem hematúria, tem lesão cutânea, tem lesão no seio nasal, tem lesão pulmonar, tem alguma coisa que sugira vasculite, vamos pedir a dosagem do ANCA. Obstrução, ultrassom não é tão sensível. Nesses pacientes, a gente é mais liberal para a realização da tomografia. Se o paciente já está em IRA, a gente inicialmente tenta fazer uma tomografia sem contraste. E agora, entrando propriamente na síndrome de Liso tumoral, a gente tem que fazer uma dosagem metabólica bem completa. E é, no mínimo, pedir os nossos eletrólitos clássicos, aí, sódio e potássio, mas sempre lembrar de pedir nesses pacientes cálcio, fósforo e ácido úrico. Então, eu vou entrar agora na síndrome de Liso tumoral propriamente, que, como eu tinha dito antes, é a emergência oncológica clínica mais comum. Só que a gente não vê toda hora, né? E eu fico até meio angustiado de passar visita toda semana e não ver toda hora, né? Tanto na Santa Casa quanto fora. E eu, assim, sinceramente, a gente não sabe exatamente por que a gente não vê. Se não vê porque não está acontecendo, pouco provável, ou se não vê porque não está diagnosticando. Então, assim, é a lógica lá do cisne negro. Não é porque a gente só vê sepse que tudo é sepse. Não é porque a gente nunca viu um cisne negro que não pode ser um cisne negro. Então, a gente sempre tem que investigar e sempre tem que pensar em síndrome de Liso tumoral. Especificamente, se tiver alguns tumores específicos, eu vou entrar nisso mais para frente. A incidência da síndrome de Liso tumoral, ela é muito variável. Eu nem vou botar nenhum trabalho, nem vou dar nenhum valor para vocês, porque cada câncer tem uma incidência. Cada idade de paciente tem uma incidência. E um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome de Liso tumoral é a função renal de base desse paciente. Isso está relacionado com a fisiopatologia da doença. Então, cada paciente que tem uma função renal diferente de outra pode ter uma incidência diferente. E cada tratamento quimioterápico também tem uma incidência. Então, melhor nem pensar qual que é a incidência, mas ela é mais comum em pacientes que têm um risco mais aumentado. O que ela é exatamente? Ela é a repercussão metabólica da destruição maciça de células tumorais, que pode ser espontânea, o que é mais ou menos raro, ou é principalmente relacionado com o tratamento. E aí o tratamento não é só quimioterapia, pode ser relacionado também com radioterapia, com quimioembolização e até, no caso do mieloma, com corticoterapia. Então, tudo que destrua a célula tumoral vai liberar os conteúdos intracelulares dessas células que vão cair na corrente sanguínea e aí vai ter a repercussão metabólica, que é a síndrome de Liso tumoral. E a síndrome de Liso tumoral, ela é muito dependente no balanço que é entre a liberação desses conteúdos intracelulares na corrente sanguínea e a tua capacidade corporal de eliminar esses elementos que foram liberados aí. E é por isso que é muito importante ter uma função renal basal boa. Quem tem uma função renal ruim de base, pode ser que não consiga metabolizar todos esses componentes e aí tem um fator de risco muito mais importante para desenvolver liso tumoral. Ela é uma doença aí super antiga, né? Foi descrita em 1929. E quais são os principais conteúdos celulares dessas células oncológicas? São principalmente as purinas, né? Então, relacionado com DNA, tanto a adenina quanto a guanina, potássio e fósforo. E aí a liberação principalmente desses quatro componentes na corrente sanguínea, vai cursar com a síndrome de Liso tumoral. Isso aqui é um slide clássico aí de um artigo que até está bem antigo já do New England, que mostra esses pacientes, quais são esses principais componentes. Então, o DNA da célula oncológica libera adenosina e guanina, libera fósforo, potássio e citocinas.
Essas bases nitrogenadas, adenina e guanina, elas vão ser metabolizadas principalmente por uma enzima que chama xantinoxidase, que vai converter elas primeiro numa coisa que chama xantina, e por essa mesma enzima xantinoxidase vai converter elas em ácido úrico. E aí esses componentes, ácido úrico, fósforo e potássio, caem na corrente sanguínea, e aí eles podem ou ser metabolizados pelo rim e não ter tanto problema, ou acabarem acumulando na corrente sanguínea e desenvolver a síndrome de ilícito tumoral. Então, no rim, beleza, o rim é fundamental, então, né? Eu sou nefrologista, estou falando disso porque o rim é importante. E no rim, o principal acometimento é pela precipitação de cristais, tanto de ácido úrico quanto de fosfato de cálcio. Eu vou falar mais para frente do fosfato de cálcio, nos capilares, desculpa, na luz no túbulo renal, e isso classicamente vai causar uma obstrução e uma injúria renal aguda. Mas o mecanismo assim, é um pouco mais complexo, não vou entrar assim, em coisa muito experimental, mas além da obstrução propriamente dita por cristais a nível tubular, o ácido úrico ele acaba roubando também óxido nítrico, que resulta em vasoconstrição e uma hipoperfusão, principalmente também de túbulo renal, uma nefrite isquêmica, e as citocinas e também o ácido úrico causam um ambiente oxidativo inflamatório, principalmente pericapilar tubular, e isso resulta na injúria renal aguda. Beleza. Quem que pode desenvolver síndrome de ilícito tumoral? Não é todo mundo. Eu gostaria também de correr, por exemplo, uma maratona por 1h59, mas não tenho essa capacidade, tenho que nascer de novo. Talvez ter nascido no Quênia, sei lá. Do mesmo jeito que nem todo mundo pode correr a maratona para 2 horas, nem todo mundo desenvolve síndrome de ilícito tumoral. E os pacientes que desenvolvem síndrome de ilícito tumoral, classicamente, são os cânceres de alto risco. E os cânceres de alto risco são os cânceres hematológicos. E também não é qualquer câncer hematológico. Os 3 exemplos clássicos são o linfoma de Burkitt, a leucemia mieloide aguda, qualquer subtipo, e a leucemia linfóide aguda, principalmente de células B. Então, esses são os cânceres clássicos que cursam com síndrome de ilícito tumoral. Também cursam em tumores sólidos? Sim, mas é muito mais raro, basicamente são em relatos de caso, a incidência é praticamente desprezível. Dos tumores sólidos, os mais comuns são esses que eu falei: o câncer de pulmão, pequenas células, tumor germinativo, neuroblastoma, meduloblastoma, hepatoblastoma, sarcoma, hepatocarcinoma e melanoma. Mas assim, é praticamente desprezível. A gente tem que pensar em ilícito tumoral em câncer hematológico. Agora eu vou falar um pouquinho dos principais fatores de risco. Até já cheguei a comentar, né? O principal fator de risco são esses tumores propriamente de um risco maior, e são tumores com grande massa tumoral, que pode ser um linfoma com uma massa tumoral gigantesca ou uma leucemia com uma contagem de blastos gigantesca. E quanto maior o tamanho da massa tumoral do linfoma e quanto maior o tamanho da contagem de célula branca, maior vai ser o risco. Outros fatores de risco é a idade, que está relacionado com disfunção renal de base, é a creatinina, quanto mais alta de base, pior a função renal e maior o risco, e CIVD, que é uma complicação que também demonstra um paciente super grave, e aí, obviamente, a incidência de injúria renal aguda é muito importante. E aí, além de tudo isso que eu falei, assim, marcadores indiretos que aumentam o risco, que a gente acaba também dosando nesses pacientes hematológicos que vão iniciar o tratamento, são os níveis pré-quimioterapia, tanto de DHL, porque quanto maior o DHL, maior a massa tumoral, geralmente do linfoma, quanto de ácido úrico, porque quanto mais ácido úrico, denota que teve mais célula que estava sendo destruída espontaneamente ou relacionada com o tratamento, mais purina sendo liberada da corrente sanguínea, mais ácido úrico sendo formado. Então, os principais fatores de risco são esses. E aí, os valores, assim, tem que lembrar mais ou menos que o principal fator de risco relacionado ao ácido úrico é um ácido úrico maior que 7,5. O DHL é principalmente se for 4 vezes maior que o valor de referência. A creatina, principalmente se a creatina de base for maior do que 1,4. E aí a contagem de células de leucócitos, quanto maior, pior. Mas assim, um valor que o risco é muito importante é quando é maior do que 75 mil leucócitos, que é muita célula, obviamente. Eu acho que esse slide é meio repetido, assim. Os principais fatores de risco são esses aí: aumento de DHL, maior contagem de célula branca, creatina elevada, ácido úrico. E aqui, só para falar, o tamanho da massa tumoral do linfoma maior que 10 centímetros. Tem um trabalho mais ou menos famoso, que é esse desse jornal britânico, que ele classificou as neoplasias com risco baixo, intermediário ou alto. E aí, quais são, então, essas principais neoplasias?
Tumor sólido é sempre baixo risco, então o risco é sempre menor do que 1%. Mieloma é baixo risco também. Mieloma ele causa ira por outros mecanismos que eu já falei. Então, mieloma praticamente quase nunca faz lise tumoral. Aí nas leucemias crônicas, em geral, o risco também é baixo, porque a leucemia crônica ela não tem uma contagem de célula tão importante. Então, em geral, o risco é baixo, exceto se tiver uma terapia-alvo, uma terapia por uso de imunobiológico, porque aí ele acaba destruindo muito rapidamente as células da leucemia crônica e o risco é intermediário, entre 1% e 5%. Com relação ao linfoma, a maioria dos linfomas é baixo risco, mas como eu já tinha dito antes, o Burkitt é um risco mais aumentado, e se tiver um DHL aumentado, também é um risco mais aumentado. E aí a leucemia, que é o principal fator de risco, quanto maior a contagem de célula branca, maior o risco. Acho que tudo que isso aí que eu falei é meio repetido, né? Mas só para dar uma frisada. Beleza, vou entrar agora então no diagnóstico. E aí o diagnóstico, o que a gente utiliza atualmente são os critérios de Cairo-Bishop. E os critérios de Cairo-Bishop, eles já são meio antigos, eles têm algumas críticas, mas ainda é o que a gente tem para fazer. Na verdade, tem várias críticas, são critérios que não são tão específicos, mas é o que tem para hoje. E aí a gente acaba fazendo então aquela dosagem metabólica completa que eu tinha dito, e aí tem uns valores que a gente tenta respeitar. Se tiver pelo menos dois desses valores aumentados, ou tiver um aumento de pelo menos 25% em relação ao valor basal desse paciente, você fala que ele teve uma síndrome de lise tumoral laboratorial. Então, se ele teve uma hiperfosfatemia com fósforo maior do que 4,5, uma hiperuricemia com um ácido úrico maior do que 8, uma hipercalemia com potássio maior do que 6 ou uma hipocalcemia menor do que 7, se tem dois desses, síndrome de lise tumoral laboratorial. A síndrome de lise tumoral laboratorial, eu vou falar mais para frente, ela nem é tão importante, na verdade. Ela tem alguns pacientes, alguns oncologistas que acham que pode ser até benéfica, porque mostra que você está sendo efetivo em destruir o tumor. O problema é quando tem valores muito elevados e acaba desenvolvendo uma síndrome de lise tumoral clínica. E aí a clínica é quando tem ou injúria renal aguda, ou geralmente por conta da hipercalemia, arritmia, ou então por conta da hipocalcemia, crises convulsivas. Se tiver então uma repercussão clínica, ou ira, ou arritmia, ou crise convulsiva, manifestação neurológica, a gente fala que é uma síndrome de lise clínica, e aí é grave. Cairo Bishop continuar estudando e desenvolvendo uma classificação a mais, que é a graduação de Cairo Bishop, que vai de 0 a 5. 5 é o paciente mais grave possível, é o óbito. 4 é o paciente que tem uma creatina acima de 6 vezes o valor de referência, tem uma arritmia grave, potencialmente letal, ou uma crise convulsiva grave, potencialmente estado de mal, potencialmente letal. 0, ele não tem lise tumoral. 1 é uma manifestação que é só uma manifestação laboratorial. E 2 e 3 é um meio termo, né? Entre 1 e 4. Com relação ao Cairo Bishop, eu tinha dito que a gente tem alguns problemas, então. E na verdade, assim, o diagnóstico de IRA tem vários problemas, né? A gente tem na literatura mais de 35 definições de injúria renal aguda. Se tem mais que 35 é porque nenhuma é muito boa. Se tivesse uma muito boa, só teria uma. Então a gente tem, assim, desde 1941, muita gente que é muito mais inteligente do que a gente estudando injúria renal aguda e não consegue ter uma definição única e que consiga aplacar todos os casos. Então, teve uma evolução aí, ao longo do tempo foi desenvolvendo cada vez várias classificações que foram se unindo, e a atual classificação é a de Cadigo, que é de 2012. Mas se nem a própria definição da injúria renal aguda a gente já conseguiu ter uma certeza absoluta qual que é a melhor definição, muito menos uma das causas de injúria renal aguda, que é a síndrome de lise tumoral. Um outro problema no diagnóstico da síndrome de lise tumoral clínica é que a própria dosagem da ira é mais difícil nesses pacientes, né? Esse é um slide meio clássico que mostra que a creatina basal do paciente ela depende tanto da taxa de filtração glomerular, então ela é útil para avaliar a função renal, mas também da massa muscular, né? A creatina ela é um derivado do catabolismo proteico. Quanto mais músculo, mais degrada músculo, mais libera a creatina na corrente sanguínea, o rim pode filtrar ou não, mas se o paciente tem muito músculo, a creatina sempre vai ser um pouco mais aumentada. E tem que lembrar que esses pacientes oncológicos, eles não estão se alimentando, eles estão perdendo peso pela própria neoplasia, pela quimioterapia, por mucosite. Então eles têm menos massa muscular e muito frequentemente eles têm creatinas super baixas, podendo ter ira do mesmo jeito. Então é um outro problema para o diagnóstico da síndrome de lise tumoral. Outra coisa que no critério clássico de Cairo Bishop, a gente fala que ele tem uma ira, que é uma síndrome de lise tumoral
clínica se tiver uma elevação maior do que 1,5 vezes a creatina normal para idade e sexo. Só que a gente já sabe que essa elevação, se você esperar aumentar 1,5 vezes, você já esperou muito, ele já desenvolveu uma injúria renal aguda que é relativamente grave, então você acaba não conseguindo fazer um diagnóstico precoce. Então esse é um problema. Atualmente a gente tem utilizado, em vez de aumentar 1,5 vezes, tem aumentado pelo menos 0,3 miligramas por decilitro da creatinina. Um outro problema é você não saber a creatina basal, e a gente várias vezes não sabe. Então, você pode não saber tanto a creatina basal, quanto o cálcio, quanto o ácido úrico, quanto o fósforo, quanto o potássio. Então, sem saber o basal, você não sabe se ele aumentou mais do que 25% ou não. E, além disso, o critério clássico ele acaba não contemplando a possibilidade de uma síndrome de lise tumoral espontânea. Né? Isso é uma coisa mais teórica aí, mas Cairo Bishop tem problemas. E aí, para tentar resolver esses problemas, a gente tem usado cada vez mais, não ainda no Brasil, infelizmente, né? Mas cada vez mais os biomarcadores. Eles estão ficando cada vez mais baratos, mais disponíveis. E eles são assim uma forma da gente tentar tanto saber se é uma ira estrutural ou não, quanto diagnosticar mais precocemente a ira numa fase que potencialmente você vai conseguir tratar a ira de uma maneira mais eficaz, vai conseguir reverter a ira. Então, assim, eu sempre faço essa comparação. A creatinina ela é mais ou menos como se fosse o BNP, né, da disfunção cardíaca. O paciente que tem uma lesão cardíaca e aí começou a ter uma insuficiência cardíaca, aumentou o BNP, é uma coisa mais tardia, né? Ele já infartou, já acumulou volume, já distendeu o átrio e aumentou o BNP. Então é sempre mais tardio. Se você pudesse ter diagnosticado isso antes, talvez você não tivesse induzido a hipervolemia nesse paciente. E a creatina do mesmo jeito. Você só vai ter elevação da creatina 2 a 3 dias depois de ter tido o início da lesão renal, numa fase que talvez você não consiga mais tratar. Então, o ideal é a gente tentar descobrir, em vez do BNP do rim, a troponina do rim, né? E a troponina do rim parecem ser esses biomarcadores. A gente tem tentado, então, cada vez usar mais, mas no Brasil a gente ainda não tem. Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho das principais repercussões clínicas da lise tumoral. E aí a mais grave que a gente sempre tem que lembrar de cabeça é a hipercalemia, né? O potássio é um íon principalmente intracelular, né? O conteúdo intracelular é de 120 a 160 mEq por litro, enquanto que no sangue é de 3,5 a 5,5. Então tem muito mais potássio dentro da célula. Quando essa célula é lisada, vai cair na corrente sanguínea e aí vai causar hipercalemia. Quanto maior o tamanho da massa tumoral, mais célula, maior a importância desse potássio intracelular. Então, quanto maior a massa, maior o estrago. A medula óssea, eu não tinha a menor noção, eu fui aprender isso estudando para fazer essa aula. Ela tem muita massa, na verdade, né? Ela pesa até 2,5 kg, assim. Então, o paciente que tem uma leucemia que acometeu grande parte da medula óssea, quando você começa a fazer a quimioterapia, às vezes para destruir toda a medula óssea e depois fazer um transplante de medula, você destrói muita massa, né? 2,5 kg é importante. Então, libera muito potássio. Então, potássio é uma das manifestações mais importantes aí. E aí tem um detalhezinho só que é a possibilidade de hipercalemia, né? Desculpa, de pseudo-hipercalemia. A hipercalemia é super comum, e sempre que tem hipercalemia, você tem que abrir o olho e ter que respeitar, né? Mas é comum nesses pacientes, às vezes, que tem uma leucemia com uma massa tumoral muito grande, desenvolver a pseudo-hipercalemia. A gente desconfia disso quando ele tem, às vezes, um valor de potássio de 8, 9, 7, e você faz um eletro e não tem nenhuma manifestação. Então já dá estranho, né? Por que não tem manifestação eletrocardiográfica? Porque pode ser falsa essa hipercalemia. Pode ser que, na verdade, você colheu o exame de sangue, tinha muito leucócito, aí até levar ele para o laboratório demorou um tempão, esses leucócitos foram lisados, acabou destruindo a célula, liberou o potássio e fez essa tal de pseudo-hipercalemia, que é menos grave. Para diagnosticar, pode fazer um teste beira-leito ou enviar o material colhido em tubo com heparina no gelo para o laboratório, para evitar que essas células tumorais, que são, assim, às vezes 100 mil leucócitos, 200 mil leucócitos, sejam lisados. Beleza, com relação à hiperfosfatemia, a célula tumoral ela tem muito fósforo, ela tem às vezes até 4 vezes mais fósforo do que uma célula normal. Então é muito comum esses pacientes, quando terem a lesão da célula, liberarem o fósforo e acabarem desenvolvendo hiperfosfatemia severa. Ela é mais importante nos pacientes com injúria renal aguda ou doença renal crônica, porque aí o rim não consegue eliminar esse excesso dessa carga de fósforo.
e ela é super rara nos pacientes que têm uma síndrome de lise tumoral espontânea. Eu passei meio rápido, não falei. A síndrome de lise tumoral espontânea é quando o paciente tem um tumor muito grande, seja um linfoma ou uma leucemia, tem uma massa tumoral gigantesca que, sem ter feito nenhuma quimioterapia, radioterapia, etc., começou a se autodestruir, porque às vezes a massa está um tamanho tão grande que a própria vascularização não está sendo efetiva, começa a necrosar. E aí pode desenvolver isso espontaneamente. Esses pacientes com lise espontânea, o tumor que ainda não foi lesado, ele está metabolicamente ativo. Então, aquele pouco de fósforo que foi liberado dessas células necrosadas já é capturado pela célula que ainda está ativa porque você não começou a quimioterapia, e aí ela não vai desenvolver hiperfosfatemia. Então, na lise espontânea não é comum desenvolver hiperfosfatemia. Tem cálcio dentro da célula oncológica, né? A célula oncológica tem o retículo sarcoplasmático, precisa de cálcio e tem cálcio, e é liberado na corrente sanguínea. Mas a repercussão clássica é a hipocalcemia, porque o conteúdo de fósforo é muito aumentado, é 4 vezes mais fósforo na célula oncológica do que na célula normal, e aí acaba formando fosfato de cálcio, e aí acaba quelando o cálcio, e aí pode desenvolver uma hipocalcemia que pode ser severa, pode causar tetania, arritmia, crises convulsivas. E além disso, contribui muito com a lesão renal aguda, né? Essa formação desses cristais de fosfato de cálcio acabam se precipitando no rim, pode causar injúria renal aguda e nefrocalcinose. Aqui é uma foto de um cristal de fosfato de cálcio. E aqui é uma foto bonita, dá para ver assim, o rim todo desenhado de uma nefrocalcinose, que é mais comum quanto maior o produto, o duplo produto fósforo-cálcio. Quanto mais alto, mais está precipitando em vários tecidos, e é super comum precipitar em vaso, então às vezes a gente consegue ver no raio-x a parede do vaso toda calcificada, mas é muito comum também precipitar no rim e desenvolver a nefrocalcinose. A hipocalcemia pode ser sintomática ou não, tem que lembrar os principais sintomas, né, as sinais de Chvostek e Drussot. Não é tão comum desenvolver hipocalcemia sintomática, porque esses pacientes frequentemente têm injúria renal aguda. Pela injúria renal aguda, desenvolve acidose metabólica, porque o paciente perde a capacidade de excretar ácido não volátil e perde a capacidade de reabsorver bicarbonato, então desenvolve acidose metabólica, e a acidose metabólica é um protetor da hipocalcemia. Não vou falar muito disso porque não é o tema da aula, mas é raro ter sintoma, mas pode ter sintoma. E agora, com relação ao ácido úrico, que é um dos principais bandidos aí da lesão renal, ele é filtrado livremente pelo glomérulo e quando está com valores muito aumentados, acaba se precipitando, formando cristais, e aí acabam precipitando cristal, obstruindo principalmente o túbulo contorcido proximal. Além disso, ele causa um ambiente inflamatório, estresse oxidativo e outro mecanismo para resultar em injúria renal aguda. E além disso, esse estresse inflamatório acaba ativando o monócito e macrófago, que é mais um mecanismo para ter lesão renal aguda. E aí o risco de lise tumoral ele aumenta muito para cada 1 miligrama por decilitro de aumento de ácido úrico no sangue, aumenta o risco em 2 vezes. Uma outra coisa importante, eu já falei meio rápido, mas os cristais que mais causam lesão renal aguda então na lise tumoral são o de fosfato de cálcio e o de ácido úrico. E a presença de um está relacionado com a precipitação do outro e a presença do outro está relacionada com a precipitação do um. Então um piora o outro. Então acaba ficando um ciclo maluco aí. Beleza, vou entrar então agora com relação à profilaxia e ao tratamento. Essa imagem linda aí para entrar nesse tema importante. E a profilaxia, ela é a parte mais importante do tratamento. Infelizmente, a gente não tem uma profilaxia eficaz como em várias doenças, que é a vacina, mas tem uma profilaxia que é tentar ao máximo reduzir o ácido úrico, a precipitação do ácido úrico. Então, quais são as principais medidas? A gente acaba tomando medidas que são medidas que a gente faz para todas as injúrias renais agudas. Então, a gente tenta reduzir ao máximo nesses pacientes que têm um risco importante de lise tumoral o uso de contraste iodado, agentes nefrotóxicos, anti-inflamatórios. Se o paciente usar Vieca ou Bra, a gente prefere utilizar outros antipertensivos, mas entrando na coisa mais específica, o principal é a hidratação venosa. E é uma hidratação venosa para tentar manter que o paciente tenha um fluxo tubular constante para estar passando constantemente fluxo tubular pelo tubo, não dá tempo de precipitar aqueles cristais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da hidratação venosa.
E a hidratação, ela pode ser com cristalóide, pode ser com Ringer, pode ser com soro fisiológico. Ela é benéfica tanto por reduzir a precipitação do cristal, quanto por diluir, né? Tanto o potássio, o fósforo, o ácido úricos. O paciente frequentemente está desidratado, porque ele já está todo inflamado, não está conseguindo se alimentar. Se tanto corrige a desidratação, e aí isso acaba diluindo esses elementos no sangue. Ela deve ser iniciada antes da quimioterapia, né? Não adianta começar só depois que começou a quimioterapia. Quanto é profilaxia, você está querendo evitar, né? Quanto antes você iniciar, menor vai ser o risco. E aí o alvo tem uma regra geral que é mais ou menos dar 3 a 4 litros por dia, mas na verdade tudo que é regra geral é errada, né? A gente tem que tentar ao máximo individualizar o tratamento dos pacientes. E o alvo é ele manter um débito urinário alto, de pelo menos 2 ml por quilo por hora. A duração dessa hidratação venosa, a gente vai também ver caso a caso, né? A gente vai manter o cara hidratado enquanto o paciente tiver muita massa tumoral, enquanto estiver fazendo a quimioterapia que tem um risco aumentado de causar síndrome de lixo tumoral, enquanto tiver muito leucócito, enquanto tiver muito DHL, enquanto tiver muito ácido úrico, muito fósforo. Então não tem uma regra. Enquanto ele tiver um risco importante de lixo tumoral, você vai manter uma hidratação venosa importante com esse alvo de manter um débito urinário maior que 2 ml por quilo por hora. Diurético é uma coisa que é super controversa e a gente tem visto cada vez mais que não deve ser utilizado. No começo do tratamento da hipercalcemia da malignidade, a gente utilizava diurético e hidratação e também caiu por terra. Então, na lista tumoral também caiu por terra. A gente não deve usar de rotina, a gente só deve utilizar diurético dos pacientes que, por conta da hidratação venosa, estão desenvolvendo uma hipervolemia e você não está conseguindo alcançar aquele débito urinário de 2 ml por quilo por hora. Mas sempre lembrar que se você está hidratando, o cara não está conseguindo urinar, a evolução está ruim. Se o valor for muito alto de ácido úrico, muito alto de fósforo, muito alto de creatinina, você está hidratando e não está sendo efetivo, o diurético às vezes vai dar uma ajuda, mas nem sempre. É um paciente que é muito mais grave, você tem que olhar de uma maneira muito mais crítica, e são pacientes que têm um risco muito mais aumentado de necessitarem de terapia de substituição renal. Mas eu já vou chegar lá. Com relação, então, ao geralzão da profilaxia, a gente acaba individualizando até a própria, qual que vai ser a profilaxia de cada paciente. Se o paciente tem um risco baixo de desenvolver a síndrome de lixo tumoral, você só vai monitorar ele, você vai dosar creatinina e vai hidratar, que pode ser tanto oral, se for uma neoplasia com baixo risco, um paciente com baixo risco de síndrome de lixo tumoral, quanto pode ser venosa. Se o paciente já tiver um risco moderado de síndrome de lixo tumoral, além da hidratação, você já vai precisar começar a fazer uma coisa mais específica, que é uma maneira de tentar reduzir a hiperprodução do ácido úrico. E aí, então, se o paciente tiver um risco baixo, um risco principalmente moderado, a gente vai utilizar o halopurinol. Vou falar mais para frente dele. Se o paciente tem um alto risco de desenvolver síndrome de lixo tumoral, mesmo que ele ainda não desenvolveu, faz parte da profilaxia utilizar a rasburicase. Então, eu vou entrar agora nessas terapias específicas. Então, voltando um pouquinho atrás, eu mostrei aquele slide mais para frente. O ácido úrico ele é formado pelo catabolismo das purinas, né, do DNA, principalmente da adenina e da guanina. E aí ele é metabolizado, tal. Primeiro forma a hipoxantina, e aí por essa enzima que todo mundo tem, que é a xantinoxidase, forma a xantina. E aí novamente ela é metabolizada para formar o ácido úrico. Então a gente tem que tentar dar um jeito de inibir a formação do ácido úrico. E aí uma das maneiras mais fáceis e mais baratas é inibir a enzima xantinoxidase. Se você inibir a enzima, você vai acabar não gerando o ácido úrico, que não vai tender a precipitar no rim. O problema é que quando a gente utiliza o halopurinol e inibe a xantinoxidase, você acaba acumulando a xantina. E a xantina também é nefrotóxica. Ela é menos nefrotóxica, ela precipita muito menos do que o ácido úrico, mas ela também é nefrotóxica. E aí é por isso que foi se desenvolvendo a medicina, e aí se descobriu que tinha uma enzima que o ser humano não tem, mas vários outros animais têm, que é a rasburicase. E ela consegue converter o ácido úrico que já está formado em alantoína. E a alantoína ela não precipita em túbulo renal, ela não causa nenhum risco para o organismo. Então, ela reduz muito o risco de desenvolvimento de síndrome de lixo tumoral. Então, assim, nos pacientes que têm um risco baixo ou moderado, tudo bem, você pode usar só halopurinol, até porque a rasburicase é muito mais cara, mas se o risco é muito alto, você não vai querer que ele forme nada de ácido úrico. Então, você já vai tanto no tratamento quanto na profilaxia já utilizar direto a rasburicase.
Então, vou falar um pouquinho agora do allopurinol. Ele é um inibidor competitivo da xantina oxidase. Então, por ser competitivo, ele é menos efetivo do que uma medicação que é um primo dele, que eu vou falar mais para frente. Ele reduz a formação do ácido úrico, mas acumula a xantina, que também é nefrotóxica. Ele demora entre 2 e 3 dias para ter efeito, porque você não vai acabar metabolizando o ácido úrico que já está formado, você vai inibir de formar novo ácido úrico. E a formação do ácido úrico das purinas que estão sendo destruídas pela quimioterapia demora 2 a 3 dias. Então não adianta dar o allopurinol quando o ácido úrico já está muito aumentado. Na verdade, a gente até dá para a gente evitar de continuar tendo mais formação do ácido úrico, mas aquele ácido úrico que está formado já era. Ele deve ser mantido por no mínimo 14 dias. E o problema da allopurinol, assim, ele tem vários efeitos adversos. Ele interage com várias medicações. Eu botei aqui uma recordação histórica aí para os meus amigos aí nefrologistas que estão vendo a aula comigo, porque a gente tem a gente roda quando faz nefrologia no HC no transplante renal, e tinha um chefe nosso que tinha uma interação muito clássica com a azatioprina. E aí é uma coisa que fica na cabeça, né? A gente nunca mais esquece que o paciente com azatioprina acaba que não pode usar lopurinol. A dose é mais ou menos essa, de 600 a 800 miligramas ao dia. A gente faz a aplicação a cada 2 ou 3 vezes ao dia. Tem a forma tanto VO, paciente que tem trato gastrointestinal patente, quanto IV. Do paciente que tem disfunção renal, a gente corrige, então reduz a dose para 200 a 100 miligramas ao dia. Os efeitos adversos são super graves, esse que é o problema, né? Tem essa supressão da medula óssea, que está relacionada com o uso da azatioprina, mas os principais efeitos é a hepatite super grave, risco de hepatite fulminante, acometimento na pele pode cursar tanto com necrose epidérmica tóxica quanto Steven Johnson, e a síndrome de hipersensibilidade do allopurinol, que na verdade é uma mistura de tudo isso, supressão medula óssea, hepatite e acometimento cutâneo. Então, assim, o allopurinol é uma medicação que é barata, é disponível, tem no SUS, ela demora 2 a 3 dias, tem vários efeitos adversos e é tardia. Você tem que iniciar como profilaxia. Depois que já tem o ácido úrico alto, não vai ter tanto efeito. Pensando que tem esses problemas, mais recentemente foi desenvolvida essa medicação que é o Febuxostat. Ainda não tem no Brasil, dá para fazer pedido de compra trazer da gringa, mas é super caro. A vantagem dele é que ele é um inibidor seletivo da xantina oxidase, então ele é muito mais efetivo. Além de ser mais efetivo, tem menos efeito adverso, não tem necessidade de correção pela disfunção renal e, por outro lado, também interage com a azatioprina. Então é uma medicação cara, não está tão disponível no Brasil ainda, só hospital super específico e geralmente convênio, né? Rede particular, mas é uma coisa que talvez mais para frente a gente comece a utilizar. Esse trabalho mostrou então que é extremamente mais efetivo no controle do ácido úrico do que o allopurinol. Ele é mais rápido e é mais efetivo. Mas grandes trabalhos não mostraram que o febuxostat foi efetivo em reduzir o risco de injúria renal aguda. Talvez precise de trabalhos mais longos e com N maior para poder demonstrar isso. E a rasburicase, que é aquela enzima que eu falei que a gente não tem no ser humano, mas tem em vários outros animais, ela é uma forma recombinante dessa enzima, que é a oratoxidase. Ela acaba convertendo o ácido úrico formado em alantoína, que acaba sendo metabolizada pelo fígado, não é de excreção renal e não é nefrotóxica. A vantagem dela é que ela é super rápida e ela consegue destruir o ácido úrico que já está formado. Então, tanto o paciente que já desenvolveu a tumoral quanto o paciente que tem um risco muito mais aumentado de desenvolver desistência tumoral, ela é com certeza mais efetiva em controlar a hiperuricemia. A dose é de 0,15 a 0,2 miligramas por quilo por dia. Tem alguns trabalhos que, o mais clássico é usar por 5 dias, mas tem alguns trabalhos mais recentes também falando em dose única. Ele é um custo muito alto por dose, é mais ou menos R$ 5.500. Um paciente de 70 quilos vai ter pelo menos 28 mil reais por dia, pode ser até 5 dias, então é um tratamento caro, mas é um tratamento super custo-efetivo. Então tem esses estudos aí que avaliam dose única, e uma coisa importante é que ela tem uma ação ex vivo. Então, uma coisa assim, você pode dá o rasburicase para o doente, ele tem um ácido úrico alto, ainda muito alto, apesar de ser dado a rasburicase, você vai colher o ácido úrico e bota o sangue num tubinho, e a rasburicase continua convertendo esse ácido úrico em alantoína. E aí, quando você manda para o laboratório, você acaba dosando um ácido úrico que está falsamente baixo. Então, a rasburicase não deu tempo ainda
próprio paciente converteu o ácido úrico em allantoína, mas no sangue que você mandou, converteu. Então é por isso que é importante a dosagem do ácido úrico ser enviado em material no gelo para esses pacientes. Então é um detalhe a mais. A rasburicase, na verdade, eu falei que ela é custo-efetiva, e tem realmente trabalhos que mostram que ela é custo-efetiva. Por outro lado, tem trabalhos negativos, né? Eu não quis trazer muita coisa para não ficar uma aula mais extensa do que já está, mas os grandes trials e as grandes meta-análises, e essa é a maior que tem, que é uma revisão da Cochrane, elas não mostraram que a rasburicase foi efetiva em reduzir o risco de injúria renal aguda. Então a gente sabe que a rasburicase ela é efetiva em controlar a hiperuricemia, ele consegue reduzir a produção do ácido úrico. Mas talvez a gente tenha utilizado a rasburicase muito tarde, talvez outros mecanismos de injúria renal aguda tenham acontecido, e aí acaba que o paciente ele não teve menos ira e não teve menos mortalidade. Então ainda é uma coisa mais ou menos controversa, se ela de fato tem um impacto grande no tratamento ou não. Uma outra terapia que foi estudada no passado e caiu por terra é a alcalinização urinária. A alcalinização urinária, ela parece ter benefício, porque ela reduz a precipitação dos cristais de ácido úrico, né? Nefrolitese por ácido úrico é uma coisa que é super comum, a gente sabe que alcalinizar a urina reduz o risco da formação de cristal de ácido úrico. Então, nesses pacientes também teria benefício, né? Você forma menos ácido úrico, tem menos lesão renal aguda. Mas não teve benefício. Por quê? Porque foi visto que o pH urinário alcalino, apesar de reduzir a precipitação de ácido úrico, porque aumenta a solubilidade do ácido úrico, ele aumenta a precipitação de fosfato de cálcio. Então, ele reduz a solubilidade do cristais de fosfato de cálcio. Então, por um lado, a alcalinização melhora de um lado, mas piora do outro. Então, acaba que na prática não tem benefício. Então, a gente não alcaliniza a urina. Então, na prática, o que a gente tem é allopurinol, febuxostat, rasburicase, que pode ter benefício ou não, hidratação venosa e, se tudo der errado, terapia de substituição renal. As indicações de terapia de substituição renal na lise tumoral, elas são as clássicas, ou seja, a gente não sabe quando, na verdade. Não tem um critério de indicação preciso, que todo mundo vai seguir de uma maneira uniforme, como é em todas as iras, né? Então a gente não tem uma indicação clássica. Na lise tumoral, se tem um valor maior do que tal, a gente vai indicar. É como em toda injúria renal aguda. Os alvos da terapia de substituição renal são a correção de distribuidor eletrolítico, então a gente consegue controlar a hiperfosfatemia, consegue controlar a hipercalemia, consegue controlar a hipocalcemia, a acidose metabólica, e além disso você consegue reduzir a hiperuricemia. E isso é uma coisa muito importante. Você controlar a hiperuricemia, você tem um risco de você acaba desenvolvendo menos injúria renal aguda. Então você acaba conseguindo atuar na cascata, na própria fisiopatologia, por conseguir reduzir o nível do ácido úrico. Só que tem um detalhe assim, importante, é que a liberação tanto de fósforo, de potássio, o desenvolvimento da hipocalcemia, a liberação de ácido úrico, ela é contínua depois que você faz a quimioterapia e desenvolve a lise tumoral. Então, várias vezes a gente acaba indicando a terapia, o paciente vai para a diálise, ele agudamente consegue controlar a hiperfosfatemia, a hipercalemia, a hiperuricemia, só que aí passa 6 a 12 horas, esse paciente persiste tendo liberação, tendo lise tumoral e desenvolve um rebote. Então, talvez nesses pacientes, além de saber indicar na hora certa a terapia de substituição renal, tem que saber indicar a terapia certa. E a terapia contínua pode ser muito mais, faz muito mais raciocínio do que a terapia intermitente. Além disso, tem que lembrar que no paciente que a gente opta por fazer diálise peritoneal, a gente não consegue controlar o ácido úrico. Então, nesses pacientes, a gente acaba só podendo utilizar realmente hemodiálise. Beleza. Com relação à mortalidade, à gravidade da lise tumoral, ela é um paradoxo, né? Porque a gente sabe que se você desenvolver uma lise tumoral clínica, é mais grave, porque ele desenvolveu hipercalemia, pode ter desenvolvido arritmia, pode ter desenvolvido injúria renal aguda, é óbvio que é mais grave. Mas se foi só uma lise tumoral laboratorial, não necessariamente ela é mais grave. Na verdade, você até pode considerar que foi menos grave, porque mostra que você foi efetivo no tratamento do tumor. Então, a mortalidade é um paradoxo. Coisas que são importantes, então, é o desenvolvimento de injúria renal aguda, hipercalemia, arritmia, hipocalcemia sintomática.
Mas se desenvolver o IRA é obviamente sempre mais grave. Então aqui é um trabalho que mostra que assim, se você desenvolver uma lise sem injúria renal aguda, a sobrevida é super grande, mas se desenvolver uma injúria renal aguda, ou seja, fez uma lise tumoral clínica, a sobrevida em 90 dias é de menos que 50%. Então é uma sobrevida super baixa. Acho que o que eu queria falar é mais ou menos isso, terminar com essa imagem linda aí, que eu quero compartilhar com vocês, já mandar um salve para todos os meus amigos santistas. E sei lá, eu falei bastante coisa, falei tudo meio rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, se os outros meus amigos nefrologistas quiserem compartilhar alguma coisa, complementar, estou aberto para tentar tirar aí o que eu souber. Valeu, galera. Tamo junto. Grande Sareta, excelente apresentação. Eu diria que agora tem copinha, mas não tem mundial, mas não tem problema, é um passo de cada vez. Quero passar a palavra para a querida doutora Sandra. Doutora Sandra, a palavra está com a senhora. Olha, eu falo o seguinte, se ele não falasse tão rápido, era uma aula para 5 horas. Hein, Marcelo? Também para poder caber, né? Mas às vezes dou uma esperada mesmo. Mas parabéns, olha, uma aula super completa. Eu acho que todas as dúvidas que eu tinha você respondeu. E achei bastante interessante a sequência, o raciocínio que você colocou. Eu acho que ficou excelente sua aula mesmo. E eu tinha aquela dúvida em relação a alcalinizar ou não a urina durante a profilaxia, quando você faz a hidratação endovenosa, né? Então, você deixou bem claro que alcalinizar não é um método, né, profilático aí para esses casos. E eu queria te perguntar, em relação aos fatores de risco, você falou que tem o DHL, o ácido úrico, a função renal e o número de leucócitos, os blastos nas doenças oncohematológicas, ela tem algum fator, assim, ela preditivo, vamos supor, de predisposição, assim, da lise tumoral, ou o blastos não entra, não conta aí na avaliação? O blasto, ele é até mais importante do que a célula leucocitária madura, porque o blasto, ele por ter uma alteração genética, ele acaba que não consegue se desenvolver e ele acaba morrendo pelo caminho. Então, tem um turnover muito mais aumentado do que o próprio leucócito maduro, e aí, por terem esse turnover aumentado, e também por serem muito mais quimiosensíveis, eles se destroem mais facilmente e resultam em injúria renal aguda. Então, o blasto é fundamental, sim. Eu acho que eu falei meio rápido e não citei realmente os blastos. Só aproveitando um parênteses, né? A gente tem uma doença prima da lise tumoral, que é a rabdomiólise, que é até um mecanismo mais ou menos parecido, né? Tem uma destruição, só que em vez da célula neoplásica é a célula muscular, libera o conteúdo da célula muscular na corrente sanguínea e aí acaba precipitando esse conteúdo no túbulo e tem a lesão renal. E aí, na célula muscular, faz parte do mecanismo a precipitação de mioglobina. E a mioglobina, ela reduz, a gente consegue reduzir a precipitação com a alcalinização urinária. Então, numa doença prima, que é a rabdomiólise, se você conseguir monitorar isso e conseguir alcalinizar da maneira certa e não hiperalcalinizar, tem benefício. Já na lise tumoral, como além de ter o ácido úrico, tem muito fosfato de cálcio, não tem benefício. Então, na prima, que é a rabdomiólise, vale a pena alcalinizar, mas na lise tumoral não vale. E quando você fala assim da formação do fosfato de cálcio, o cálcio a primeira reação que ocorre seria essa conjugação, vamos dizer assim, ou o cálcio ele deposita em cartilagem, parede de vaso. Eu vi que a nefrocalcinose acontece antes de uma calcificação cartilaginosa, vamos dizer assim. O rim, ele tem um fluxo sanguíneo, um débito, 20 a 25% do débito cardíaco vai parar no rim, né? Então a gente acaba que no rim sofre muito qualquer repercussão metabólica. Então, assim que tem a lesão celular, libera um pouquinho de cálcio, mas muito fósforo, precipita muito fosfato de cálcio. E o rim, por ser um dos órgãos que é mais irrigado, é um dos órgãos que é mais propenso a ter precipitação de metotrexate, de cristal de aciclovir e também de cristal de fosfato de cálcio. Então, é super comum, assim que começar a precipitar, um dos órgãos mais acometidos é o rim. Felizmente, a gente tem uma massa de néfrons muito grande, então nem sempre já tem uma repercussão imediata,
mas é muito comum assim você desenvolver precipitação do rim e depois em, sei lá, em cartilagens, em vasos, etc. Então o rim realmente é um dos primeiros órgãos. Muito bom. Muito obrigada, Marcelo. Vou deixar os nossos amigos aqui fazerem pergunta para você. Floretão, parabéns, excelente apresentação aí. Eu só queria fazer 2 comentários do ponto de vista oncológico que eu considero importante aí para todo mundo. O primeiro é no que diz respeito ao diagnóstico da entidade. Eu acho que é muito importante o médico ter o raciocínio e a crítica de perceber se aquele paciente, se a probabilidade dele pré-teste, né, pré-exame laboratorial de desenvolver síndrome de ilícito tumoral é grande o suficiente para que os achados laboratoriais sejam interpretados como lísio. O que eu quero dizer? Algumas vezes eu estou passando visita no pronto-socorro e tem algum paciente, por exemplo, com tumor de próstata ou com glioblastoma, um tumor que a chance de lise tumoral é muito baixa e que tem um ácido úrico alto e tem uma hipercalemia, tem uma creatinina um pouco aumentada. E não raro, a gente interpreta aquilo como síndrome de lise tumoral. E não é síndrome de lise tumoral. Por isso que é importante saber quais tipos de tumores que são os mais comumente relacionados. O próprio nome, né, lise tumoral, ele nos prediz o que a gente tem que pensar para interpretar aquilo como lise tumoral. Será que o tumor que está na minha frente, que o paciente que está na minha frente ele tem um turnover celular tão grande assim para causar elevação de fósforo, elevação de ácido úrico e hipocalcemia? Ou será que é mais possível que aquele paciente já tenha de base uma hiperuricemia e uma hipercalemia, uma doença renal crônica? Acho que essa é uma crítica que eu acho importante fazer, porque não raro eu vejo estar nas nossas listas de diagnósticos dos pacientes internados que o paciente tem síndrome de lise tumoral, e se você for analisar probabilisticamente, a chance dele ter aquilo pré-entrada no pronto-socorro é muito maior do que dele ter desenvolvido em virtude do câncer. Tá certo? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acrescento do ponto de vista oncológico aí é quando você estava falando de profilaxia e de tratamento. O momento em que o paciente tem mais chance de desenvolver síndrome de lise tumoral é no momento pré-quimioterapia, porque é o momento que o pool celular dele, a quantidade de células malignas é maior. E até, às vezes, espontaneamente, as células morrem quando é um tumor com Ki67 muito elevado, com índice de proliferação muito alto. As células, por si só, sem tratamento, podem morrer e causar a síndrome de lise tumoral. Isso vai acontecer exclusivamente em tumores muito volumosos e 99% das vezes em tumores hematológicos. Então, o que o pessoal tem que guardar, em especial os residentes? Tumor linfoblástico, leucemia aguda e linfoma de Burkitt. São esses 3. Tumores sólidos que têm um índice de proliferação alto são tumores de pequenas células de pulmão ou tumores germinativos, em especial aqueles que se iniciam no mediastino, tá certo? Então, acho que a principal questão que eu quero levantar aqui, até para trazer para a discussão, é que nem tudo que se encaixa como Cairo Bishop laboratorial é síndrome de lise tumoral laboratorial. Os critérios, eles são baseados em estudos, principalmente de levantamento de dados epidemiológicos, estudos retrospectivos. Então, como o Sareta citou, é o que a gente tem, mas não necessariamente isso é bom o suficiente para predizer se aquele doente tem ou não lise tumoral. São esses os comentários que eu quero fazer. Mais uma vez, parabéns aí, brilhante sua apresentação. Valeu, Paulinho. Realmente, cara, está certo em cheio. Todo paciente oncológico, ele pode ter doença renal crônica, eu falei no começo, né? Um fator de risco fundamental, e
e pode desenvolver injúria renal aguda. E se for uma injúria renal aguda oligúrica, anúrica, ele vai tender a ter hipercalemia, ele vai tender a ter hiperfosfatemia, ele vai, por conta da hiperfosfatemia, ter hipocalcemia, e não tem nada a ver com o mecanismo da lise tumoral. Então a gente tem que saber individualizar ao máximo, assim, o paciente, não é todo mundo que é lise tumoral, mesmo tendo os critérios laboratoriais para ter lise tumoral, com certeza. E realmente o tumor é muito importante, a gente tem que pensar muito no tumor. E uma coisa que eu aprendi também é que o primeiro tratamento é um risco mais aumentado de ter lise tumoral, porque realmente a massa tumoral é maior, e várias vezes com o avançar da doença, os próximos tratamentos, a neoplasia ela fica menos quimiosensível, né? Você acaba tendo que utilizar esquemas secundários, terciários, a neoplasia vai desenvolvendo mecanismos de resistência, e aí você acaba tendo menos lise tumoral. E por isso que esses pacientes nessas linhas secundárias têm uma mortalidade muito mais alta. Então o paciente acaba que não consegue tratar tanto a neoplasia, não desenvolve tanto lise tumoral, acaba morrendo, infelizmente, por outros mecanismos, né? Outras evolução da própria neoplasia. Perfeito, perfeito, Paulinho. Esse Paulinho, apesar de cruzeirense, só fala coisas apropriadas, hein? Esse cara é bom. Só escolheu o time errado. Quem mais fala, pessoal? Perguntas, dúvidas, comentários? Só um detalhe aí, ele fala bem, mas quando tá na aula, né? Porque nos nossos aí ele não costuma acertar. Não. É tudo. Quando o pai tá on, quando o pai tá off, só fala bobagem, mas aí não vale. Eu tenho uma pergunta. Grande Renê, fala, colega. Agora, nosso novo contratado aí do. Só precisa parar de fumar, hein, rapaz? Fala, meu amigo. Pergunte aí. Obrigado, chefe. Eu queria saber se tem algum tipo de, sei lá, critério ouro para fazer o diagnóstico, porque a grande parte da discussão aqui fala que os critérios que a gente tem são um pouco pobres, assim, não sei. Sabe dizer se tem alguma coisa, Sarita? Eu vou te falar assim, primeiro, obrigado, uma honra receber uma pergunta de uma sumidade aí, grande René, eu sou teu fã, viu, René? Tamo junto. Cara, na medicina a gente sempre pensa padrão ouro, é biópsia, né? Sempre biópsia, mas no caso da lise tumoral não é biópsia, com certeza, porque são os pacientes que geralmente estão infectados, e a própria biópsia não necessariamente vai ver a precipitação do cristal, então na lise tumoral realmente o melhor critério, eu não sei te falar qual que é. Eu acho que seria fundamental a gente utilizar biomarcadores para conseguir detectar a injúria renal antes de ter elevação da creatinina, então o biomarcador vai ser muito importante. E talvez tentar no futuro achar um biomarcador que seja mais específico para a lesão do túbulo proximal, resultado da própria precipitação do cristal de ácido úrico e de fosfato de cálcio. Mas não tem, assim, o padrão ouro, realmente, eu não sei nem falar. O Chico Matege aí, o Igor, de repente, eles podem me ajudar. Eu diria que assim, o melhor critério é você tentar ao máximo diagnosticar ele o mais precoce possível num paciente que tem um risco alto de ter lise tumoral. São neoplasias hematológicas que podem ser espontâneas, mas geralmente relacionadas com o uso de tratamento. Alguém mais? Alguém mais quer fazer um comentário? Recebendo os parabéns aí, viu, Sarita, do chat aqui. Muito obrigado. Camila. Bom, pessoal, então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, querido amigo Marcelo, mandei já o certificado aí para você e queria agradecer aí a participação. Lembrar que a gente está finalizando a gravação da aula aqui, depois eu vou fazer o upload lá para o nosso canal. E lembrar que daqui